Olá, você chegou ao canal Resumo da Novela. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nas novelas e na vida dos famosos. Então se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece. E o resumo de hoje é o resumo da novela Chamas da Vida. Os capítulos vão ao ar do dia 5 a 9 de setembro, então fica ligadinho para saber tudo o que vai acontecer na novela Chamas da Vida. No capítulo 136, Antônio segura uma arma apontada para Lipe e diz que ele merece morrer. Fausto diz que Antônio pode se complicar mais ainda se matar Lipe. Lipe implora para não morrer. Antônio, emocionado, diz que Lipe estropou Vivi e voltou para lhe fazer mal novamente. Fausto diz para que Lipe, a morte é um prêmio. Antônio entrega a arma para Fausto. Xavier algema Lipe, que diz que Antônio deveria ser preso. Fausto passa com Lipe algemado pela rua. Margarete faz coro para lincharem Lipe. Todos gritam na rua para lincharem Lipe. Fausto empurra Lipe para a viatura. Antônio pede por justiça. Vivi diz que quer ver Lipe morto. Carolina diz que ele vai pagar na cadeia. As pessoas chegam perto de Lipe para linchá-lo. Fausto dá um tiro para o alto e coloca Lipe no carro. Eurico conta para Pedro que Lipe tentou invadir a casa dele para pegar Vivi. Eurico diz que Lipe foi preso pela polícia. Pedro pede permissão para ir até sua casa. Lipe pede para não entrar na cadeia e diz para Xavier que não é mau ou teria matado todos. Xavier joga Lipe na cela. Lincoln pergunta para Xavier o que Lipe armou. Xavier diz que Lipe é um pedófilo. Lincoln lembra que Lipe é o cara que pegou Vivi. Lincoln diz que Lipe vai ser bem recebido no presídio. Manu diz para Marreta que eles têm que passar por cima de Antônio por causa de Beatriz. Marreta diz que não é justo. Diego diz para Marreta que concorda com Manu. Marreta diz para eles esperarem Antônio reconquistar Beatriz. Fausto garante para Vivi que não tem como Lipe escapar e que o pesadelo dela terminou. Vivi diz que sempre confiou em Fausto. Carolina diz para Fausto que Vivi é muito determinada. Vivi agradece o delegado e ele se emociona. Antônio tenta conversar com Beatriz, que diz que Antônio quer reconquistá-la apenas para não ferrar o assalto. Antônio nega e Beatriz diz que o namoro deles acabou de vez. Um oficial de justiça vai até a casa de Pedro e entrega uma intimação para ele ir a uma audiência de família. Pedro diz para Rafa que Mercedes está querendo tirar Vivi e ele dele. Carolina é chamada para fazer um trabalho para a produtora. Ela diz que já está com a câmera na casa dela e diz que está saindo. Pedro avisa Carolina que chegou uma intimação para a audiência da guarda das crianças. Pedro pega uma carona com Carolina para ir ao advogado. Xavier liga para Vilma e diz que Carolina vai dançar. Vilma fica feliz. Xavier diz que os amigos dele irão armar uma blitz para pegar a droga que Lincoln colocou na câmera de Carolina. Xavier desliga o telefone e diz para Fausto que precisa sair. Fausto olha Xavier saindo e desconfia. Lipe chora na cela e Lincoln o chama de Mariquinha. Lincoln diz que Lipe vai se arrepender do que fez. Carolina, no carro, diz para Pedro que ninguém vai tirar a guarda de Vivi e Rafa dele. Xavier encontra o policial com o cão farejador. O policial diz que o cão irá achar a droga se estiver com Carolina. Xavier vai embora. Os policiais param o carro de Carolina e mandam-no sair. Pedro estranha as atitudes dos policiais. O cão farejador cheira a bolsa e a câmera de Carolina. O policial pede para revistar e encontra a droga na câmera. Carolina não entende nada e o policial diz que Carolina tem que ir até a delegacia. No capítulo 137, na novela Chamas da Vida, o policial diz para Carolina que foi encontrado tóxico nas coisas dela. Pedro diz que alguém colocou porque ela não usa droga. Carolina diz que nunca usou.
O policial é irônico com Carolina. Ela se irrita e pergunta se Vilma está pagando o policial. O policial fica tenso, mas coloca Carolina na viatura. Lincoln pergunta como Lip começou a atacar as crianças. Lip diz que é uma coisa que ele não controla. Lincoln diz que Lip é safado. Raíssa diz para Vivi que Gabriel está cada dia mais parecido com o homem que a estrupou. Vivi diz que deve ser difícil para ela e diz que não entende porque Raíssa não conta a verdade para Gabriel. Raíssa diz que Gabriel passou a vida achando que era irmão dela e tem medo das reações dele. Vilma diz para Guga e Dionísio que vai ajudar a Mercedes a ter a guarda de Vivi e Rafa. Mercedes diz para Vivi que um dia ela vai ter que aprender a conviver com ela. Vivi expulsa Mercedes e diz para Raíssa que Pedro não pode perder a guarda dela e de Rafa. Carolina diz para Fausto que a droga não é dela e que alguém quer incriminá-la. Fausto diz que Carolina pode estar sendo perseguida, mas nem tudo é armação. Pedro diz que Carolina nunca usou droga e Lincoln deve ter colocado nas coisas dela quando entrou na casa. Fausto diz que Carolina vai responder em liberdade e ele vai interrogar Lip e Lincoln para saber se ele pode ter plantado a droga lá. Ivonete recebe flores na pensão com uma aliança. Ivonete diz para Toquinha que não tem assinatura, mas que só pode ser coisa de Cazé. Suelen também recebe flores. Ela diz para Lourdes que só podem ser coisa de Tomás. Tomás confirma com Cazé se ele mandou as flores e convidou Ivonete para jantar. Tomás e Cazé se divertem. Pedro esculacha Lipe, que está sozinho na cela. Pedro diz que Lipe é um lixo humano. Lipe diz que não consegue se controlar. Pedro se vira para Lincoln e diz que foi ele quem colocou a droga nas coisas de Carolina. Pedro diz para Lincoln falar, porque vai ser melhor para ele. Pedro pega o pescoço de Lincoln e diz que a melhor coisa é falar a verdade. Xavier manda Pedro largar Lincoln. Lincoln diz que ninguém deu ordem para ele. Cazé e Tomás chegam ao restaurante onde marcaram com Ivonete e Suelen. Xavier conta para Vilma que Pedro estava pressionando Lincoln. Vilma manda Xavier se livrar de Lincoln. Ele diz para ela não se preocupar. Ivonete chega ao restaurante e encontra com Suelen. Ivonete diz que Cazé a convidou. Suelen diz que Tomás também a convidou. Suelen diz para Ivonete que acha que Tomás vai pedir-lhe noivado e mostra a aliança. Ivonete mostra a aliança que recebeu de Cazé. Suelen diz que ama Cazé e Ivonete diz que ama Tomás. Elas combinam de dispensar Cazé e Tomás. Ivonete vai tirar satisfação com Tomás, que diz que sabia que ela estava mentindo que namorava Cazé. Tomás pede Ivonete noivado. Ela joga a aliança fora. Suelen briga com Cazé. Tadeu chama Beatriz para um jantar na casa dele. Pedro diz para a advogada que não pode perder Vivi e Rafa. Ela diz que é difícil perder a guarda deles. Xavier dá uma prensa em Lincoln. Lip fica de ouvido bem atento. Lip pergunta para Lincoln se Xavier é o mandante. Carolina entra na sala de Vilma e manda dizer para Mercedes desistir de tirar Vivi e Rafa de Pedro. Vilma pergunta a troco de quê? Carolina diz que dá 10% da parte dela na fábrica. No capítulo 138 da novela Chamas da Vida, Vilma diz que quer 40% das ações de Carolina. Carolina diz para Vilma avisar Mercedes para não ir à audiência. Vilma ri de Carolina. Carolina diz que Vilma colocou Mercedes na vida deles apenas para atingir Pedro. Pedro diz para Antônio que está com medo de perder Vivi e Rafa. Manu diz para Beatriz que o jantar na casa de Tadeu vai ser bom para mapear a casa para fazer o assalto. Beatriz diz que eles têm que ir com calma. Arlete não gosta de saber que Carolina ofereceu 10% da fábrica. Vilma diz para Mercedes que Pedro não tem como continuar com a guarda de Vivi e Rafa.
Mercedes diz que está nervosa e que seria bom Vilma ter comprado o juiz. Vilma diz que é para Mercedes seguir à risca as orientações do advogado. Guga e Dionísio não gostam de ver Mercedes. Vilma diz para Guga que ela convida quem ela quiser para a casa dela. Guga liga para Vivi e pede desculpas pelas coisas que Vilma está fazendo. Tomás diz para Beatriz que pensou em falar com o juiz, que viu a conversa entre Vilma e Mercedes tramando contra Pedro. Beatriz diz para Tomás que só o incendiário misterioso pode parar Vilma. Tomás pergunta se Beatriz tem alguma ideia de quem possa ser. Beatriz diz que não sabe. Cazé diz para Suelen que fez tudo por amor. Suelen diz que morreu de raiva achando que ele estava apaixonado por Ivonete. Ivonete diz que Cazé e Tomás tripudiaram da cara delas. Lourdes pergunta se Raíssa já resolveu o problema com Thelma. Raíssa diz que se afastou de Júnior e o segredo está garantido. Lourdes diz que é melhor contar a verdade para Gabriel. Raíssa diz que não quer. Raíssa diz que é pior o olhar de decepção de Gabriel. Carolina conta para Pedro que ofereceu 10% da parte dela da fábrica para Vilma. Pedro não gosta da atitude de Carolina. Ela diz que fez isto para ajudá-lo. Vivi diz para Rafa que o juiz nenhum vai obrigá-los a morarem com Vilma. Tomás tenta agarrar Ivonete, mas ela morde a orelha dele. Guga diz para Dionísio que é até bom se Vivi for morar na casa dele. Dionísio diz que Guga ainda gosta de Vivi. Carolina se prepara com Pedro, Rafa e Vivi para ir ao tribunal. Pedro diz que está nervoso. Judete liga para Carolina e avisa que Arlete passou mal. Carolina diz para Pedro que vai dar uma olhada em Arlete e depois vai ao fórum. Dionísio diz para Vilma que ir com Mercedes ao fórum é uma provocação. Mercedes diz que Vilma vai como amiga. Vilma diz para Dionísio que está fazendo tudo para o bem de Vivi e Rafa. Pedro se despede de Vivi e Rafa. Antônio chora e diz que ele é o culpado caso Pedro perca a guarda. Pedro vai pegar o carro e os dois homens se aproximam dele. Um homem distrai o Pedro e o outro dopa. Pedro desmaia e os homens colocam no carro. Um dos homens fala para Xavier e avisa que pegaram Pedro. Xavier pergunta se eles pegaram Carolina. Eles dizem que não. Xavier aplica uma injeção em Pedro. No capítulo 139 da novela Chamas da Vida, Xavier joga bebida alcoólica em Pedro, que está desacordado. Xavier deixa Pedro abandonado em um local esmo. Vilma e Mercedes se encontram com o advogado, que diz que o caso é difícil. Doutora Flávia chega e o advogado de Mercedes diz que Pedro está atrasado. Vilma pergunta o que acontece se Pedro não chegar à audiência. O advogado diz que o juiz dará a guarda para Mercedes até que seja explicado o motivo da ausência dele. Demorou vai até a casa de Vivi e Rafa para fazer companhia. Flávia tenta ligar para Pedro, mas o celular está desligado. Flávia liga para a casa de Pedro. Vivi atende. Carolina se despede de Arlete e diz para ela ouvir as recomendações médicas. A secretária do juiz avisa que a audiência irá começar. Vilma liga para Xavier e avisa que o plano deu certo. O juiz pergunta se as partes estão na audiência. Flávia diz que Pedro ainda não chegou. O juiz diz que a audiência é importante para ele não chegar. A advogada pede 48 horas para esclarecer o que está acontecendo. O juiz nega, mas diz que vai resolver outra audiência antes da de Pedro. Pedro acorda completamente grogue e nota que levaram a carteira dele. Ele segue para a audiência. Antônio diz para Beatriz que se o juiz tirar Rafa e Vivi deles, ele mata Vilma. Beatriz diz que assim ele vai se ferrar. Antônio diz que pelo menos livra a família de Vilma. Beatriz diz que Vilma vai parar. Antônio pergunta como e quando. Beatriz diz para ele confiar nela.
Antônio diz que às vezes acha que Beatriz é incendiária que ameaça Vilma. Tomás pergunta por que Roberto não usou um gravador para se vingar de Vilma. Roberto diz que não é assassino, que na família a única louca é Vilma. Beatriz diz que ela nunca iria matar Walter. Antônio diz que ela explodiu a casa de Miguel. Antônio diz que Beatriz é movida pela adrenalina e que Vilma é um desafio para ela. Beatriz dá um beijo na testa de Antônio. Michele diz para Léo que está com febre. Léo coloca um DVD com imagens do desenho da Fênix. Léo diz que vai apagar a Fênix. Carolina diz que o telefone de Pedro não atende. Arlete diz que Carolina tem que se posicionar diante de Pedro e fazer a festa de casamento. Arlete diz para Carolina que ela sempre foi independente e que agora não pode submeter à vontades de Pedro. Fausto pergunta onde Xavier estava. Ele diz que estava resolvendo assuntos pessoais. Fausto diz que quer interrogar Lincoln mais uma vez. Xavier diz que é perda de tempo. Fausto diz que encontrou o irmão de Lincoln. Fausto diz que o irmão de Lincoln é Wesley, que já deve estar chegando à delegacia. Xavier diz que vai pegar Lincoln. Fausto diz que é melhor Xavier esperar o irmão de Lincoln. Antônio diz para Demorou que ele não é o cara certo para viver. Fausto pergunta se Lincoln vai mentir na frente do irmão. Wesley diz para Lincoln falar a verdade. Lincoln diz que ninguém o mandou fazer nada. Fausto deixa Lincoln sozinho com o irmão. O juiz recomeça a audiência sem Pedro. Quando a porta está fechando, Pedro aparece grogue. Vilma sente o cheiro de pinga. Pedro diz que Vilma não vai conseguir derrotá-lo. Pedro, com a voz de bêbado, diz que se atrasou um pouco. Ele diz que foi roubado e alguém lhe deu bebida. Pedro diz que não bebe e que Vilma deve ter armado para ele. O juiz diz que o estado de Pedro é lastimável. Pedro diz que foi drogado. Flávia pede o adiamento da audiência. Mercedes diz que os sobrinhos dela não merecem um irmão bêbado. O juiz diz que já tomou uma decisão. No capítulo 140 da novela Chamas da Vida, o juiz decide que Vivi e Rafa devem ficar sob a guarda de Mercedes. Pedro fica chocado e diz que o juiz está sendo injusto com ele. O juiz manda Pedro entregar as crianças em 24 horas. Flávia diz que Pedro não podia aparecer naquele estado. Mercedes comemora a decisão do juiz. Vilma diz para Mercedes que sabia que ela iria ganhar. O advogado diz que elas ainda têm mais uma audiência em 20 dias. Pedro diz para Vilma que vai matá-la. Pedro conta para Vivi que foi sequestrado e dopado. Vivi diz para Flávia que não quer ir para a casa de Vilma. Rafa diz que não quer ir embora. Antônio diz para Beatriz que Vilma não vai botar as mãos nos irmãos dele. Lincoln diz para Wesley que não vai abrir a boca. Wesley diz que não precisa contar com ele. Fausto diz para Lincoln que a situação dele só vai piorar se ele não abrir a boca. Antônio diz que vai falar com Vilma e que ela vai sentir na pele o que está fazendo com a família dele. Beatriz não deixa Antônio ir e diz que vai convencer Vilma a voltar atrás no caso de Vivi e Rafa. Xavier diz para Lincoln que ele se comportou bem. Lincoln diz que Fausto irá pressionar cada dia mais. Lipe pergunta o que eles cochicham. Xavier disfarça e sai. Lipe diz para Lincoln que ele está de segredo com Xavier e que pode se dar mal. Vilma diz para Guga e Dionísio que Pedro chegou bêbado na audiência e o juiz deu a guarda para Mercedes. Guga diz que Pedro nunca tomaria um porre no dia da audiência. Mercedes diz que Vivi e Rafa terão uma vida decente. Antônio pede uma arma emprestada para Marreta, que diz que é uma besteira matar Vilma. Antônio diz que vai matar Vilma, com ou sem a ajuda de Marreta. Léo conta para Guilherme que Michele estava com febre. Guilherme fica assustado.
Guilherme liga desesperado para Michele. A mãe de Michele diz que ela está internada, mas não diz em qual hospital. Antônio compra uma arma com um amigo do tio de Marreta. Tomás diz para Roberto que Vilma quer tirar as crianças de Pedro para Carolina lhe dar sua parte da fábrica. Roberto diz que Carolina não pode ceder. Tomás diz que eles têm que buscar informações sobre a vida de Mercedes. Vilma conversa com Mercedes e Darlene escuta. Mercedes diz que vai para a Europa depois que Vilma conseguir pegar a parte de Carolina na fábrica. Beatriz discute com Vilma e diz que ela leva todo mundo à loucura. Vilma diz para Beatriz que quer mais do que 10% da fábrica que Carolina ofereceu. A campanha toca e Antônio entra com o porteiro do prédio rendido. Antônio diz para Vilma que a hora dela chegou. Marreta liga para Pedro e diz que Antônio quer matar Vilma. Pedro avisa Carolina. Vivi, Rafa, Demorou e Guga vão com Pedro e Carolina até o prédio de Vilma. Antônio manda Beatriz amarrar Darlene e o porteiro. Vilma diz para Antônio que não tem dinheiro. Antônio dá um tiro para cima. Beatriz tenta acalmar Antônio. Dionísio aparece na sala. Antônio pede desculpa para ele, mas diz que desta vez Vilma foi longe demais e vai matá-la. Beatriz fala com Guga que Antônio já está lá para matar Vilma. Dionísio diz para Antônio soltar a arma. Antônio diz que se Dionísio der um passo, ele mata Vilma. Vilma diz que Antônio não tem coragem de atirar. Antônio pergunta onde está Mercedes. Vilma diz que ela saiu. Antônio diz que vai matar Vilma na frente de Mercedes. Beatriz tenta se aproximar de Antônio. Vilma chega mais perto. Antônio mira em Vilma e diz que a hora dela chegou. Mercedes chega e diz para Antônio não fazer isto. Ele se distrai e Vilma tenta pegar a arma. Antônio e Vilma tentam pegar a arma, que dispara. Beatriz e Dionísio se desesperam. Antônio e Vilma se encaram. Bom, pessoal, as emoções que virão por aí na novela Chamas da Vida. E você, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. Até o próximo vídeo.